E o texto, amados irmãos, que eu separei nesta noite para nós, é o texto de Atos, capítulo 16, do versículo 25 até o versículo 34. Você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar comigo, eu tenho o texto impresso aqui. E eu gostaria de ler esse texto para os irmãos nesta noite. É um texto muito conhecido, numa experiência de Paulo e Silas com uma família se convertendo ao Senhor. A partir do versículo 25 do capítulo 16 de Atos, a palavra de Deus diz assim: por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. E levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado ele, o carcereiro, e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Tema do nosso devocional dessa noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados irmãos, queridos amigos, é muito comum crermos em promessas que estão na Bíblia, mas que por serem interpretadas de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, nos tornam cristãos frustrados com a fé, amargurados com a fé, e quem sabe alguns até revoltados com Deus. Muitas pessoas, inclusive pastores, extraem da Bíblia versículos do seu contexto e constroem uma teologia, e não uma teologia bíblica, mas dizem ser uma teologia bíblica. Muitos até ousam dizer: olha, está escrito na palavra de Deus, a Bíblia ensina, assim diz o Senhor. Eu fico muito preocupado com um cristianismo mágico, da magia, onde você declara, as coisas acontecem, onde você ora, tudo muda. Um cristianismo onde você faz uma campanha e os problemas seus são resolvidos. Eu fico muito preocupado com esse tipo de fé, mágica. E muitas pessoas, queridos irmãos, estão se frustrando e até se aborrecendo com Deus, porque têm crido, têm assimilado esse tipo de fé. E esse tipo de fé é extremamente prejudicial para a fé genuína. Então eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: olha, está escrito na palavra, se eu crer, eu serei salvo e toda a minha família será salva. Quando eu estava pensando a respeito desse texto, sobre essa temática, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu me lembrei de dois textos, que é o texto que está escrito lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, na parte final do versículo, a parte C.
quando Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muitas pessoas que têm usado esse texto como garantia de salvação para toda a sua casa. Declamamos muitas vezes esse texto como uma profecia para as nossas famílias, como se Deus tivesse a obrigação de salvar a nossa casa diante daquilo que supostamente nós estamos profetizando. Mas quando nós examinamos a vida de Josué, quando nós examinamos esse texto, nós percebemos que Josué, ele está reafirmando o seu compromisso com Deus. Um compromisso que ele assumiu desde a sua tenra idade, desde quando Josué era um jovem auxiliar de Moisés. A sua família já servia ao Senhor, a sua família não se desviou dos caminhos do Senhor. Na verdade, o que Josué está falando nesse versículo, ele está ratificando a sua fé e o seu compromisso com Deus. Um outro texto que também nós utilizamos é o texto de Atos capítulo 16, o versículo 31. E o versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. E muitas vezes nós usamos esse texto para reivindicar a salvação de Deus para as nossas famílias. Nós afirmamos assim: olha, se eu crer, toda a minha família será salva. Amados irmãos, eu quero lembrar aos irmãos a experiência do sacerdote Eli. Ele cria em Deus. Eli foi um homem usado poderosamente por Deus. Mas ele descuidou com a vida de seus dois filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes. E é interessante que a palavra de Deus diz que Deus queria matar Ofni e Finéias porque eles eram filhos de Belial. Eles eram filhos do diabo. Então, o fato de eu crer em Cristo Jesus, isso eu não posso me apegar simplesmente a essa declaração e dizer que por conta que eu criei, toda a minha família será salva. Precisa haver um trabalho por trás para que a minha família de fato possa servir ao Senhor. Nós precisamos lembrar, amados irmãos, que esse texto, Atos 16, versículo 31, na verdade, esse texto é uma declaração profética do apóstolo Paulo para o carcereiro de Filipos e toda a sua família. Quando nós examinamos toda a Escritura Sagrada, em lugar nenhum da Bíblia essa promessa se repete. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa promessa é uma promessa específica para uma família. Essa promessa é uma promessa específica para o carcereiro. É uma declaração profética que eu percebo, olhando o ministério de Paulo e olhando esse contexto de Atos capítulo 16, ali os primeiros versículos, como o Espírito Santo de Deus falava ao coração de Paulo. Como o Espírito Santo de Deus guiava as viagens de Paulo e mostrava onde havia pessoas ali que Deus queria alcançar com a sua salvação. Se Paulo tinha essa intimidade com Deus, com Cristo como seu Espírito, certamente o Espírito Santo de Deus falou para Paulo que aquele carcereiro e aquela família seria salvo. Por isso essa declaração profética de Paulo ao carcereiro e àquela família: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu queria deixar uma frase aqui antes da gente examinar aqui de maneira prática como é possível a gente salvar toda a nossa família. Porque agora, pastor, eu fiquei preocupado. Talvez você esteja fazendo essa pergunta, né? É da vontade de Deus que todos sejam salvos, mas não é promessa de Deus que todos serão salvos. Quando você vê lá, Tito, a salvação de Deus, né, se manifestou a todos os homens,
A palavra de Deus está dizendo que existe sim o desejo de Deus de salvar todos os homens, todas as famílias. Mas não é promessa de Deus, amados, que Deus salvará todas as famílias, todos os homens da face da terra. Senão a gente cria uma teologia muito complicada, que é a crença no universalismo, onde todas as pessoas serão salvas. Então não se esqueça disso. É da vontade de Deus que todos sejam salvos, sim. Todas as nossas famílias sejam salvas, sim. Mas não é promessa de Deus que todas as famílias serão salvas. Esse texto é um texto muito rico, em que nós poderíamos extrair muitas lições, muito aprendizado aqui para as nossas vidas. Mas eu gostaria de extrair pelo menos 3 grandes lições que podem nos ajudar a conduzir a nossa casa, a conduzir os nossos filhos, conduzir os nossos familiares para Cristo Jesus. Em primeiro lugar, para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor, é necessário um bom testemunho da minha vida. Versículo 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam, eles cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Você tem tido um bom testemunho diante dos seus filhos? Você tem deixado um bom testemunho diante da sua família? Queridos, nós aprendemos nessa noite que o evangelho tem que ser muito prático na nossa vida. E a gente precisa, olhando para Paulo e Silas, a gente percebe que Paulo e Silas, eles não estavam revoltados com aqueles senhores da escrava que foi liberta, e por conta dessa libertação da escrava, eles foram presos, eles foram açoitados. Eles não estavam revoltados com as autoridades romanas. Pelo contrário, diante de tanto sofrimento ali naquele cárcere, eles estavam dando um testemunho que eles verdadeiramente pertenciam a Deus. Eles estavam orando, eles estavam cantando hinos ao nosso Deus. Será que os nossos filhos têm visto isso em nossas vidas? Será que nós temos, de fato, dado esse bom testemunho para os nossos filhos? Quem sabe os nossos filhos nos veem discutindo o tempo todo sobre como gastar dinheiro, que tem que ganhar dinheiro, e pouco vendo a nossa dependência de Deus, amados. Quem sabe filhos nos veem preocupados com o materialismo, com as coisas dessa vida, com tantas futilidades, e poucos preocupados, pouco envolvidos com missões, por exemplo, como o pastor Kleber nos falou nessa noite, pouco envolvidos com o serviço cristão, pouco envolvidos com as coisas de Deus. Muitas vezes nós falamos para os nossos filhos que eles precisam ler a Bíblia, mas os nossos filhos nos veem lendo a Bíblia. Muitas vezes falamos para os nossos filhos que eles precisam orar a Deus. Será que os nossos filhos nos veem ajoelhados, orando ao Senhor? Quando eu olho para esse texto e eu vejo na vida de Paulo um bom testemunho da fé cristã, e esse testemunho, com toda certeza, amados irmãos, traz um impacto muito grande àquele carcereiro e, consequentemente, à família daquele carcereiro. É importante que isso aconteça na nossa casa, na nossa vida. A primeira coisa que precisa acontecer: como é a tua vida prática, como é o teu dia a dia dentro da tua família. Porque os teus filhos estão te olhando, os meus filhos estão olhando a minha vida. Segundo lugar, para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor, é necessário vida de oração. Irmãos, a gente percebe nesse versículo 25 que esses homens, Paulo e Silas, eles estavam orando. E eu posso afirmar que Paulo e Silas, eles não estavam orando pedindo libertação para o Senhor. Mas aqueles homens, eles estavam orando pelo avanço do reino, porque foi nesse ministério que eles estavam trabalhando. Pelo crescimento da igreja, pelo fortalecimento da igreja, pelo avanço da fé no mundo. E sem vida de oração, nós precisamos entender que nós precisamos regar o coração
da nossa família com oração. Nós precisamos interceder pelos nossos familiares. Nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Eu me lembro daquela parábola da figueira que Jesus conta a respeito daquela figueira que não produzia frutos. E aí chega alguém e intercede junto ao dono da vinha, ao dono daquele pomar, por aquela figueira. Ele fala assim: olha, espera mais um pouco, não arranque essa figueira, deixe que eu esterque, deixe que eu adube, deixe que eu cuide. Se porventura passar um ano e ela não der fruto, o Senhor corta. Queridos irmãos, eu creio que nós precisamos orar mais pela conversão dos nossos filhos. Além do testemunho que nós devemos dar, nós devemos orar mais pela conversão dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos familiares, de toda a nossa casa. Eu me lembro, tempos atrás, o quanto a igreja investia em vigílias de oração e quantas conversões nós tínhamos fruto de oração. Amados irmãos, nós precisamos orar. Através da oração, Deus quebranta o coração das pessoas e as pessoas se achegam a Cristo Jesus e se convertem a Cristo Jesus. John Wesley, certa feita, afirmou que Deus não faz nada que não seja em resposta à oração. Em terceiro e último lugar, pastor, o que eu devo fazer, além do bom testemunho que eu preciso dar junto à minha família, além de uma vida de oração, intercedendo pela conversão da minha família, o que eu preciso fazer? Para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor, é necessário a pregação da palavra de Deus ao coração dos nossos filhos. No versículo 32, Paulo diz assim: então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. É pela pregação da palavra que Deus traz conversão ao coração das pessoas. Amados irmãos, muitas vezes a gente tem o hábito de ensinar conceitos éticos e morais para os nossos filhos, para a nossa família. Dizer que deve agir assim, porque assim agrada a Deus. E muitas vezes nós não estamos apontando para aquilo que Jesus fez por cada um de nós na cruz. Muitas vezes nós esquecemos de falar para os nossos filhos que aquele pecado, aquele comportamento errado que ele tem é fruto de uma natureza pecaminosa que precisa do sacrifício de Jesus Cristo, que precisa da salvação do Senhor. E que as nossas vidas não irão mudar se não for pelo poder de Cristo Jesus sobre elas. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque é pela pregação da palavra de Deus que existe conversão. É pela pregação da palavra de Deus ao coração dos nossos filhos que haverá uma fé genuína, que haverá de fato essa sede espiritual, essa paixão por Deus, essa paixão pela igreja, essa paixão pelo reino, essa paixão pelas coisas de Deus. Não deixe de pregar para os seus filhos. Não deixe de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Porque de fato é pela pregação da palavra. Foi pela pregação da palavra. O texto é muito claro dizendo que Paulo, quando chegou na casa do carcereiro, ele pregou a palavra para o carcereiro e para a família do carcereiro. E mediante a pregação da palavra, aquela família se converteu ao Senhor. Você deseja salvar toda a sua casa, toda a sua família? Você deseja que toda a sua casa de fato sirva ao Senhor? 3 lições importantes que nós podemos aprender com esse texto de Paulo, Silas, o carcereiro de Filipos e a conversão do carcereiro. Dê um bom testemunho dentro da sua casa, dentro da sua família. Viva de fato a genuína fé cristã no seu dia a dia, no seu comportamento. Segundo, ore pela conversão. Ore pela salvação de sua família. Não deixe de orar. Eu conheço pessoas que oraram 25 anos pelos seus cônjuges e eles se converteram ao Senhor.
Nós precisamos orar mais pela conversão dos nossos filhos, pela conversão de nossas famílias. Em último lugar, nós precisamos não somente viver a palavra, orar para que Deus toque o coração, mas nós precisamos pregar a palavra de Deus ao coração dos nossos filhos, ao coração de nossos familiares. Como o pastor Alípio mesmo falou nessa noite, qual que é o teor das tuas publicações nas redes sociais? Será que você tem publicado lá a palavra de Deus? Pois é pela pregação da palavra de Deus que vidas serão transformadas, que vidas, famílias se converterão a Cristo Jesus. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família. E nós oramos para que de fato, pelo teu bom testemunho, pelas tuas orações e pela pregação genuína da palavra de Deus, toda a sua casa, toda a sua família seja salva para a glória do Senhor. Amém.